Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal da ADCA, Assembleia de Deus Central, em Araguari, aqui no estado de Minas Gerais. Estamos aqui mais uma vez, retomando a gravação dos comentários da nossa revista das lições bíblicas para a Escola Bíblica Dominical deste segundo trimestre do ano de 2020. Nós estamos estudando, como de costume, vale lembrar aqui, material que é publicado aí pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, e as nossas lições da faixa etária de adultos trata da carta de Paulo aos Efésios, a epístola de Paulo aos Efésios, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Para você que talvez não tenha conhecimento do material, esta é a revista e o texto que nós estamos usando para estudarmos a epístola de Paulo aos Efésios. Na última semana, nós tratamos a lição de número 9, cujo título era, naquela ocasião, o mistério da unidade revelado. Qual é o mistério acerca do qual Paulo falava na sua epístola aos Efésios? O mistério, palavra utilizada ali para referir-se a alguma coisa que estava oculto, em segredo, esse mistério era a revelação por meio de Jesus Cristo de um novo povo, agora um único povo, sem distinção entre judeus e gentios. Todos agora em Cristo Jesus formam um único povo que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a comunidade dos salvos. Hoje nós estaremos comentando a nossa lição de número 10, cujo título é A Intercessão pelos Efésios. Você sabe qual que é o significado da palavra intercessão? Você por acaso já intercedeu por alguém? No contexto em que foi usada, aqui na lição de hoje, a palavra intercessão diz respeito à oração em favor de outra pessoa. Nós sabemos que como cristãos, nós oramos a Deus, nós nos relacionamos com Deus por meio da oração. A oração dirigida a Deus em nome de Jesus é uma orientação do próprio Jesus Cristo que ensinou aos seus discípulos como orar. Mas nós não devemos orar somente pelos nossos propósitos, nossos objetivos pessoais. Nós também devemos orar pelo outro, pelo próximo. E a Bíblia nos mostra isso em muitas ocasiões. E no texto de hoje nós veremos Paulo intercedendo pelos Efésios e o que nós podemos aprender com um trecho destacado aqui pelo autor, Efésios, capítulo de número 3, dos versículos de número 14 até o versículo de número 21. Diz assim o texto da palavra de Deus, vamos aqui lê-lo para que você possa compreender melhor o contexto da nossa lição de hoje. Caso você tenha um exemplar da Bíblia Sagrada aí em mãos, faça uso da Bíblia. Melhor ainda, se você tiver também para acompanhar conosco a própria revista da Escola Bíblica Dominical, pois nela está ali toda a estrutura, todo o esboço daquilo que nós vamos falar nesta ocasião. Diz assim, Efésios capítulo 3, e o versículo 14 até o versículo de número 21. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios capítulo de número 3, versículos de número 14 até o versículo de número 21. Esse é o texto. Vamos passar algumas perguntas introdutórias para que nós possamos refletir na lição de hoje.
nós já podemos ver então que, como o título da lição aqui expressa, o principal objetivo aqui é falar da intercessão do apóstolo Paulo. É lógico que nós tocaremos em outros pontos que estão aqui dentro do texto, mas a questão principal aqui é de fato a oração. Nós podemos perguntar para você, você é uma pessoa que ora? Você tem o costume de orar regularmente? Você tem um horário diante de Deus, aí na estrutura do teu dia, da tua agenda diária? Você tem um período em que você separa para orar ao nosso Deus? Para colocar diante dele as tuas necessidades e as necessidades também do próximo? Quais são os teus alvos de oração? Quando você separa um período para orar a Deus, e em prol de que você ora, em prol de que você dobra os teus joelhos, você dirige a tua voz a Deus? Esta é uma pergunta importante e nós vamos ver aqui ao final. Se nós não decidimos, nós deveremos decidir prontamente ter uma vida de disciplina de oração. Vamos ver aqui o texto mais uma vez, enxergar aqui algumas divisões aqui dentro do texto que nós lemos. Vamos lá. É Efésios 3, capítulo 13, versículos 14 a 21. O que Paulo faz na porção do texto que nós oramos? No versículo 14 nós vemos que Paulo está orando. Como Paulo está orando? Também no próprio versículo 14 você pode examinar aí, na tua Bíblia, estou olhando aqui também, examinando, conferindo. Paulo está de joelhos. Para quê? Quais são os motivos que levam Paulo a orar e ficar de joelho? Versículos 16 até o versículo 19. A intercessão que ele faz pela igreja que está em Éfeso, para que eles possam, em vários aspectos aqui que nós já lemos e vamos falar ponto a ponto, para que eles possam crescer diante do Senhor. E a quem Paulo ora? Também no próprio texto está nos versículos 20 até os versículos 21, a oração de Paulo é dirigida a Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses são os motivos, são os alvos de oração de Paulo, e assim nós podemos dividir o texto. Paulo está orando, Paulo está de joelhos, Paulo está intercedendo pela igreja, Paulo está orando a Deus por meio de Jesus Cristo. A nossa lição está dividida, como de costume, em 3 tópicos, e vamos ver, tópico a tópico, o que o autor separou aqui para que nós pudéssemos meditar nesta ocasião. O tópico de número 1 da lição fala o seguinte: corroborados com o poder do Espírito. A palavra corroborar dá a ideia de fortalecer. Quando o autor fala corroborados com o poder do Espírito, ele está falando de fortalecidos pelo poder do Espírito. Vamos ver aqui então aqueles 4 pontos do pedido da oração de Paulo em favor dos crentes efésios. Em primeiro lugar, Paulo ora pela igreja e Paulo pede, primeiro, que a igreja seja fortalecida com poder. Pedido de Paulo em primeiro lugar, que a igreja seja fortalecida com poder. Dos versículos 16 ao 19. Paulo também pede que a igreja seja habitada por Cristo. Paulo também pede que a igreja compreenda o amor divino. E por fim, em quarto lugar, Paulo pede que a igreja tenha pleno desenvolvimento espiritual. Esses são os 4 pontos principais da oração de Paulo. Vamos prosseguir então mais aqui acerca da oração de Paulo. Nós já sabemos que Paulo estava orando e nós podemos perguntar o seguinte: como Paulo aprendeu a orar? Ou por que Paulo orava? Por que ele dirigia a sua voz a Deus? Obviamente não são todas as pessoas que têm o costume de orar. Mesmo algumas pessoas que professam crer em Deus, acreditar no Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, acreditam também em Jesus, veem em Jesus Cristo de fato uma representação de Deus, nem todas as pessoas têm o costume de orar, de ter uma vida de oração. Mas vamos olhar um pouco para o próprio Jesus e para o Novo Testamento, em apenas algumas passagens, para que nós vejamos que a oração deve sim ser uma constante na vida de todos aqueles que temem a Deus. Lá em Marcos capítulo de número 1, versículo 35, por exemplo, nós vemos Jesus orando a sós. Jesus deixava os seus discípulos em algumas ocasiões, deixava as multidões, e Jesus ia para um lugar deserto, às vezes, onde ele pudesse ficar sozinho, orando a Deus. Em Mateus capítulo de número 6, Jesus ensina os seus discípulos a orar.
Jesus diz claramente qual deveria ser o modelo de oração. A oração que não deveria ser como a oração dos gentios, baseada em sistemáticas repetições, como se as meras repetições, ainda que dezenas ou centenas de vezes, pudessem fazer com que Deus viesse a nos ouvir. Ser persistente, ser perseverante na oração é diferente de ser repetitivo, mecânico. Nós sabemos que algumas religiões insistem e ensinam também os seus adeptos a orarem de forma mecânica, repetidas vezes, uma mesma reza. Nós podemos dizer sim que esse nome, porque é o nome que é adotado, rezar. Mas, segundo Jesus Cristo, lá em Mateus, no capítulo número 6, não é essa oração mecânica e repetitiva que vai fazer com que Deus nos ouça. A oração, dentre outros propósitos, serve para que nós venhamos abrir o nosso coração diante de Deus e expor o que está no nosso íntimo, confessar os nossos pecados, conhecermos mais de nós e realmente colocarmos diante de Deus a nossa dependência total dele. Não é uma oração que você encontra na internet, que vem um jornal impresso, às vezes, o jornal que circula aí na cidade, falando que é uma oração forte, e se você repetir aquela oração, aquilo vai ter algum valor. Deus está muito mais interessado na pessoa que ora e na disposição do coração dela do que propriamente naquelas palavras que são repetidas. Obviamente, o conteúdo daquilo que compõe a oração é importantíssimo, lógico, mas Deus está interessado em ver a sinceridade e a disposição do coração de quem está orando. Jesus também orou para escolher os seus 12 apóstolos. Jesus tinha vários discípulos, mas ele tinha ali dentro daqueles discípulos 12 mais chegados que ficaram conhecidos então como os 12 apóstolos. Isso está lá em Lucas capítulo 6, versículos 12 ao 16. Jesus ora para escolher os seus discípulos ou os seus apóstolos, os 12, né? Jesus disse lá em Lucas, no capítulo 18, versículo 1, que nós deveríamos orar sem diminuir a intensidade. O que isso quer dizer? É uma vida de oração constante, uma vida de oração contínua, sem que nós venhamos diminuir a nossa dedicação à oração. Mais ainda, Jesus lá em João, no capítulo 17, no versículo de número 20, Jesus orou por nós. Jesus também orou lá em Mateus 26, do 36 ao 44, Jesus orou quando ele estava no Getsêmani, à beira então já da sua morte. E mais um exemplo, em Lucas 23 e 34, Jesus orou quando Jesus estava à beira da morte, já estava de fato crucificado. Esses são apenas alguns exemplos. A vida de oração de Jesus é muito mais rica do que isso, a Bíblia nos mostra, mas esses são alguns exemplos para que fique claro na nossa mente. Jesus, mesmo sendo Deus, e momentaneamente tendo se esvaziado de si mesmo, da sua glória divina, e encarnado, estando no nosso meio, mesmo sendo Deus, Jesus Cristo orou ao Pai, dirigiu a sua voz a Deus, para que ficasse registrado para nós também, que nós somos dependentes e que nós devemos imitar Jesus em todas as coisas, inclusive numa vida de oração dedicada. Então fica aqui essa primeira ponderação, essa primeira reflexão para nós aqui inicialmente acerca da oração. Você deve ser uma pessoa, você como filho de Deus, deve ser uma pessoa que tem uma vida de oração constante. E não só uma vida de oração acompanhada de jejum também. Ora, o jejum, como é ensinado na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o que Jesus também, além de ensinar, praticou, é a abstenção do alimento sólido por um período de tempo, para que naquele período a pessoa possa se dedicar a Deus. Não é uma dieta, não é deixar de comer alguma coisa para fins estéticos, cuidado corporal, o que é importante, mas não é esse propósito aqui específico, o propósito do jejum. Abster-se então do alimento durante um período de tempo para dedicar-se a Deus em oração. Oração e jejum, essas duas coisas certamente juntas, uma vida piedosa diante de Deus, vai realmente nos ajudar a ter uma vida de mais intimidade e comunhão com o Senhor, o nosso Deus. Esse é o ponto que nós queríamos falar, destacar no tópico de número 1. Vamos ver agora o tópico de número 2 da nossa lição, que diz o seguinte: arraigados e fundados em amor.
arraigados e fundados em amor. A palavra arraigados aqui diz respeito a deitar raízes profundamente. Fala de fundamento, fala daquilo que está fixo no chão, e a palavra arraigado fala então aqui das raízes, por exemplo, de uma grande árvore, que faz com que ela permaneça de pé, permaneça estruturada aí diante de onde ela esteja plantada. Por que arraigados e fundados em amor? O autor da lição quer destacar aqui para nós o seguinte, que um dos fundamentos da nossa fé cristã e do cristianismo é de fato o amor. E por que o amor? Vamos ver nesse tópico de número 2 algumas questões importantes acerca do amor. Primeira coisa, em 1 João capítulo de número 4 e versículo de número 8, a Bíblia diz que Deus é amor. É possível fazer uma definição de Deus por meio dos seus atributos naturais, aqueles atributos que só Deus tem, e também por meio dos atributos morais de Deus. Muitos atributos são encontrados na palavra de Deus e que nos ajudam a compreender e definir quem é Deus. Embora, por mais que nós tenhamos palavras dentro do nosso vocabulário e nós tenhamos compreensão de muitas delas, nós sabemos que tudo aquilo que nós conhecemos, ou que nós possamos compreender dentro da nossa mente, não consegue definir Deus na sua totalidade. É extremamente impossível isso. A nossa mente limitada não consegue captar a grandeza daquele que nos fez, daquele que fez os céus e a terra e todas as coisas. Contudo, a Bíblia nos mostra algumas características, alguns atributos de Deus. Por exemplo, os atributos naturais, alguns atributos naturais de Deus, aqueles que só Deus tem e que o homem não pode, de fato, apresentá-los. A onipotência, a onisciência, a onipresença, a soberania, a eternidade. Cinco atributos que nós sabemos que só Deus tem e que o homem não pode apresentar. Agora, há outros atributos em Deus que são classificados como atributos morais. Esses atributos são identificados em Deus e devem necessariamente também serem identificados naqueles que são filhos de Deus. Por exemplo, Deus é fiel. Nós sabemos também que Deus exige de nós que nós sejamos fiéis. Deus é também justo e Ele exige de nós que nós sejamos justos. Deus é também benevolente, Deus é misericordioso e tudo isso Deus espera também que isso seja refletido em nós. Deus é santo, exige santidade e no contexto que nós estamos falando aqui no tópico número 2, Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo de número 8. E Deus exige que nós também apresentemos uma vida, um comportamento de amor. Por isso que o tópico de número 2 da nossa lição nos diz que nós estamos arraigados e fundados em amor. A religião cristã, o cristianismo, aquilo que é fundado com base nos ensinamentos de Jesus, é uma religião de amor. Se alguém faz uso do cristianismo, faz uso da palavra de Deus, faz uso da Bíblia, do próprio nome de Deus e de Jesus, para viver diferente daquilo que o próprio Jesus ensinou, essa pessoa não representa de modo nenhum aquilo que Jesus Cristo disse na sua palavra, e essa pessoa não pode também ser um verdadeiro filho de Deus. Tópico de número 2, então, nós somos arraigados e fundados em amor. Por quê? Porque, em primeiro lugar, Deus é amor. Outro ponto. Alguém poderia perguntar, Deus ama todas as pessoas? Essa é uma questão, por mais que no imaginário popular possa parecer muito simples, e de fato a Bíblia mostra que é, algumas pessoas dificultam isso, fazendo uso da Bíblia, ao ponto de afirmarem que Deus não ama todas as pessoas, porque uma parcela da população, na verdade, Deus destinou para o inferno. Embora você ache isso absurdo, certamente, como eu também acho, esse pensamento existe sim por parte de alguns cristãos evangélicos, até sinceros e tementes a Deus, mas que equivocadamente acham que somente aqueles que são salvos é que foram amados por Deus, porque Deus amou e salvou essas pessoas, independente da vontade delas. Equivocadamente, algumas pessoas pensam dessa forma. A Bíblia é clara, para fazermos uso só de alguns versículos,
João, no capítulo 3 e no versículo 16, a Bíblia nos informa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obviamente, Deus deu o seu Filho unigênito, Deus amou o mundo, esse amor foi expresso na entrega do seu Filho, não para que fosse o cosmos salvo, não foi para que Deus salvasse a criação material, não incluindo nela e o homem. É lógico que quando Deus falou que amou o mundo, para que todo aquele que em Jesus Cristo creia tenha salvação, tenha a vida eterna, ele estava falando de seres humanos. E estava falando de todos os seres humanos. Da mesma forma, lá em 1 Timóteo, no capítulo de número 2 e no versículo de número 4, Deus fala também, ou Paulo está falando a Timóteo, a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos. E todos ali deve abranger todos os homens de fato, como a própria palavra diz. Eu não posso usar a palavra de 1 Timóteo 2 e 4, falar que todos ali representa tão somente classes de homens, um homem dentro de cada classe. Se lá, a mesma expressão, quando Paulo diz que toda a Escritura é inspirada, a mesma palavra quer dizer, obviamente, toda a Escritura, e não somente parcelas ou partes da Escritura. Se toda a Escritura é inspirada, do primeiro ao último livro, e a palavra toda quer dizer realmente todo o livro, quando em 1 Timóteo 2,4 a palavra também nos fala que Deus quer que todos os homens se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade, é lógico que a Bíblia está falando de todos os homens. Por que então todos não são salvos? Apesar de Deus amar a todos. Porque o homem, dentro da sua capacidade de liberdade, de escolher entre o bem e o mal, muitos dos homens rejeitam deliberadamente a salvação, rejeitam a Cristo. Como a palavra do Senhor nos mostra também em muitos textos. A palavra de Deus, inclusive, nos mostra, em Hebreus, no capítulo de número 6, que há a possibilidade de uma pessoa que já foi salva, que desfrutou dos prazeres celestiais, as riquezas do mundo vindouro, como diz o texto, a pessoa vem até se desviar do caminho da salvação, porque deliberadamente rejeitou ao seu Senhor. Então eu e você, nós temos a liberdade de falar para qualquer pessoa em qualquer lugar. Aquela palavra que não é um jargão sem efeito na boca dos evangélicos, mas que é uma verdade bíblica. Quando nós dizemos para alguém, em qualquer situação, Jesus te ama. Nós temos a liberdade e a convicção bíblica de falar isso para uma pessoa que está à beira do caminho, numa situação deplorável, às vezes moribunda, nós podemos falar para ela, Jesus te ama. Nós podemos falar para uma pessoa que aparentemente está bem fisicamente, a pessoa que ocupa uma posição de destaque, talvez, que não tem problemas na sua vida, aparentemente, por ter uma boa condição financeira e outros privilégios, da mesma forma nós podemos falar para essa pessoa, Jesus te ama. Porque a Bíblia nos informa que Deus amou o mundo de tal maneira. Querer fazer ou falar diferente é contrariar aquilo que a Bíblia diz. Alguém pode perguntar então, por que então todas as pessoas não são salvas? O sangue de Jesus derramado na cruz em favor daqueles que não são salvos se perde, não tem efeito? Jesus morreu em favor de todos. Mas, de fato, só há eficácia, só há aproveitamento daquilo que Jesus fez na vida daqueles que confessaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Dizer que Jesus morreu por todos, que a expiação na cruz é ilimitada, não é diminuir o sacrifício de Jesus, mas é, pelo contrário, dizer que ela está ao alcance de todos, e todos podem ser salvos, sim, em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pensar diferente vai inibir a pregação do Evangelho. Pensar diferente disso vai certamente dar origem a uma igreja, a um cristão que não tem ânimo, que não tem disposição, que não tem por que pregar a palavra de Deus a todas as pessoas e que também não tem por que demorar-se em oração e intercedendo pelos não salvos. Agora, se nós pensarmos da forma bíblica, que todas as pessoas podem ser salvas, certamente quando nós olharmos qualquer ímpio, qualquer pessoa que não tem conhecimento de Deus, nós vamos ver naquela pessoa alguém que pode sim fazer parte do reino e sem embaraço nós vamos convidá-la a entrar nesse caminho, a aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Até por isso muitas das igrejas adotam ao final do culto, ao final de uma pregação, aquele costume de fazer um apelo
de perguntar ao público, aqueles que estão ouvindo, se eles querem fazer um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Algumas igrejas não fazem isso. Algumas dentre essas, justamente por não crerem que Jesus Cristo ama todos e pode salvar a todos. Infelizmente, nós sabemos que há esse tipo de pensamento. Mas Deus é amor, Jesus e Deus amam todas as pessoas. E o que nós estávamos falando há pouco sobre os atributos morais de Deus, que o amor é um deles, esse atributo moral deve ser refletido nas nossas vidas. Ou seja, nós devemos amar também todas as pessoas. Olha, nós não devemos amar somente as pessoas que nos são próximas, que pensam da forma que nós pensamos, que concordam com tudo aquilo que nós concordamos, do ponto de vista religioso, do ponto de vista político, do ponto de vista de alguma ideologia. A Bíblia fala que nós devemos amar a todos, a todos. Esse mandamento vem desde o Antigo Testamento, na palavra de Deus. Lá em Levítico, o livro de Levítico, no capítulo de número 19, nós já vemos ali essa ordenança. E a ordenança era o seguinte: amar o próximo como a si mesmo. No Novo Testamento, nós também vemos o próprio Jesus concordando com o resumo da lei do Antigo Testamento em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Porém, nós devemos observar que o próprio Jesus, lá em João no capítulo de número 13 e no versículo de número 34, também em João no capítulo de número 15 e no versículo de número 12, o próprio Jesus diz: um novo mandamento vos dou. Olha, o mandamento é novo. Aquilo que existia no Antigo Testamento, de amar o próximo como a si mesmo, agora foi alargado, aprofundado por Jesus. Porque Jesus falou assim: o meu mandamento é novo. E o mandamento é esse: que vocês se amem uns aos outros, assim como eu, Jesus, vos amei. O padrão agora não é amar como eu me amo. O padrão agora é amar como Jesus me amou. E o próprio João deixa isso muito bem claro ainda para os seus ouvintes, na primeira epístola de João, no capítulo 13, no versículo de número 16, quando o nosso Senhor nos diz por meio de João, o seu apóstolo. Nós conhecemos o amor nisso. Que Deus, ou que Jesus, deu a vida por todos. E nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. 1 João 3:16 nos mostra, de fato, nós devemos amar como Jesus nos amou. Alguém pode perguntar, alguém pode afirmar: isso é impossível, isso é dificílimo. Para tranquilizar você, em regra, não é isso que Deus exige de nós. Quantas pessoas você já ouviu falar que teve que dar a vida por amor em favor de outra pessoa? Certamente existem muitos exemplos inspiradores, mas o que se exige de nós no dia a dia é muito menor do que isso. Então nós de fato devemos perseverar em amar o próximo, assim como Jesus nos amou. O limite disso seria agir como ele agiu, dar a vida por outra pessoa, pelo amor. Embora seja bíblico, embora nós encontremos, repito mais uma vez, exemplos disso na história, praticada aí por cristãos, não é isso que Deus exige de nós no nosso dia a dia. E certamente a igreja não padece por falta de uns estarem dando a vida pelos outros, mas porque em coisas mínimas as pessoas às vezes não conseguem expressar o amor. Infelizmente, nós vemos que nós precisamos muito ainda de caminhar nesse sentido de amar o próximo como se o Senhor nos manda. Então, o cristianismo é de fato, a religião cristã, aquilo que Jesus ensinou e aquilo que nós estamos buscando viver, é arraigado e é também fundado, busca raízes em amor. Sem amor, então, a nossa vida cristã não tem qualquer sentido nenhum. O tópico número 3 diz assim, da nossa lição: a bênção de Deus excede o pensamento humano. A dimensão das bênçãos de Deus. Paulo fala, dentro da sua oração, do texto que nós lemos aqui, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que nós pensamos, daquilo que nós pedimos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso, quando nós oramos, e é o ponto principal da nossa lição, nós devemos orar com fé,
e colocar as nossas causas diante de Deus, por mais que elas pareçam impossíveis. Nós devemos ser perseverantes em oração, nós devemos orar com sinceridade e nós devemos ter fé, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pensamos e também pedimos. Quero sugerir aqui para você que você possa pesquisar, possa refletir depois e buscar até mesmo na internet o exemplo de um grande homem que teve muitas vitórias em oração, viveu uma vida de fé, uma vida de oração e foi de fato um homem que marcou a nossa história. O nome dele é George Miller, um cristão que depois de sua conversão e se aproximar-se de Deus na sua fé, Deus o levantou, Deus o chamou para fazer uma grandiosa obra. Aquele homem dedicou parte da sua vida a cuidar de crianças órfãs. E ele cuidou de cerca de até 2.000 crianças órfãs. E obviamente você pode pensar que não seria coisa fácil cuidar, alimentar, ter abrigo para essa quantidade de crianças. Mas os prédios que foram erguidos por aquele homem, o grande complexo de 5 prédios do orfanato, onde abrigava crianças, inicialmente só do sexo masculino, mas depois também crianças do sexo feminino, ainda está de pé nos dias de hoje. E aquele homem confiava em Deus, não pedia por aí na cidade onde ele estava recursos para o seu orfanato. Ele tinha um compromisso de pedir tudo que ele necessitava somente para Deus. E o livro Heróis da Fé, por exemplo, nos fala acerca de ocasiões em que aquelas crianças não tinham nada para que pudessem se alimentar. Não tinha nada a ser colocado na mesa. E pela oração daquele homem, pela sua dependência de Deus, Deus sempre cuidou daquela obra e de todas aquelas centenas de crianças. E essa história ficou marcante, porque, dentre outras coisas, George Miller era um homem de oração. Mantinha ali um caderno de oração, anotava o dia, anotava os pedidos que ele tinha feito a Deus em oração, e a história conta também que ele anotava a ocasião em que Deus respondia a sua oração. E segundo também nos é informado, Deus nunca deixou de responder as orações daquele homem. Teria ele lido a Bíblia cerca de 200 vezes, 100 delas de joelhos. Alguém pode pensar, como o homem podia ter tamanha fé e, por meio dele, Deus ter feito tantas coisas grandes? Ele era um homem de oração, ele era um homem disciplinado, e ele era um homem que confiava e que dependia de Deus. Deus está certamente à procura de pessoas assim, que vivam na dependência dele, que possa desfrutar de coisas mais grandiosas da parte de Deus. Porque foi ele mesmo que disse, acerca da oração, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Noutra versão, coisas grandes e firmes que não sabes. Para encerrarmos a nossa lição, então, a nossa conclusão é o seguinte: nós devemos ter uma vida de oração. Dentro da nossa vida de oração, certamente, nós devemos viver uma vida de oração intercessória. Pedir pelos doentes, pelos enfermos, pela nossa nação que tanto carece, em todos os aspectos, de Deus. Pedir por aqueles que neste momento nós estamos passando, estão acamados e acometidos aí pelo Covid-19, coronavírus. Pedir pela igreja onde você congrega, pela tua cidade. Pedir também diante de Deus pelos teus parentes. Ter uma vida de oração. Ter uma vida fundada e edificada no amor. Que amor? O amor expresso, manifesto, ensinado por Jesus Cristo na sua palavra. E crer, acima de tudo isso, que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus te abençoe, guarde esta palavra no teu coração, aplique ela à tua vida. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos mais uma vez por acompanhar aqui esse comentário da nossa lição bíblica. Lembrando também que nós estamos aqui também, a Assembleia de Deus Central Araguari, está aqui na plataforma do YouTube, ADCO Online, com os cultos online e também presenciais agora. Dentro de algumas medidas impostas e pela vigilância sanitária local, mas nós estamos também em nossos templos. Mas você pode acompanhar online terça-feira, quinta-feira e também
no domingo, a partir das 19 horas e 20 minutos aos domingos. E terça e quinta-feira, 19 horas e 30 minutos. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Viva uma vida de fé, uma vida de oração, uma vida de amor, crendo sempre que Deus pode fazer muito mais, além das nossas expectativas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.